Bom dia, queridos alunos. Hoje, dia 15 de junho, nós vamos abrir nosso livro no módulo 2, na página 45. Hoje nós vamos começar a estudar as conjunções coordenativas e subordinativas. Nós vamos passando as páginas do livro e nós vamos pulando, ou seja, o que há para responder, certo? Nós iremos ler juntos, mas vocês não... o que tem para responder vai como atividade, certo? Bem, gente, quando vocês estavam no 5º ano, 6º ano, vocês estudaram conjunções, que são classes gramaticais, que elas existem para unir orações, certo? E vocês lembram, né? Eu tenho certeza que que vocês lembram, que você que está aí lembra de uma conjunção ou uma locução conjuntiva. Vamos subir mais aqui. Isso. Então, a gente sabe que o é, eu digo muito isso em sala de aula. O é um grande exemplo. A vogal é com acento, ele é verbo. E eu digo que sem acento é conjunção. Isso é música para nossos ouvidos em sala de aula, né? Porque muitos alunos se confundem e não sabem, às vezes, que um é com acento é verbo e sem acento, que nós lemos, e é conjunção. Outro exemplo de conjunção: nem, por isso, porque, o que, né? Que, visto que, sempre, sempre que, e vai. São muitas conjunções. E nós vamos aprender a partir de agora como classificar em coordenativas e subordinativas. Uma de cada vez, certo? Então vamos lá. Vamos ler a história em quadrinhos a seguir para responder as próximas questões. Diz assim: sempre quis ser piloto de avião e estudava bastante para isso. Mas aconteceu um imprevisto num acidente de carro, perdi o movimento das pernas. E nem sabia se ainda não sabia se ainda poderia voar. Foi quando conheci essa turma e esse esporte. E aí, gente, e voei. Sabem que esporte é esse? Gente, é isso aí, é o bug jump, ó. Isso. Então, aqui vocês vão ler, ó, as questões, né? O que você achou da atitude do personagem, Aí temos a segunda questão. E a gente chega bem aqui no conceito. As palavras que são usadas para ligar termos da mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunção. Lembram que eu falei em ligação? Ele liga um termo ou liga uma oração a outra. Seja, a conjunção também pode ligar duas orações. Pronto. Então, o que eu disse? Classe gramatical que liga duas orações. E no momento que eu falei o conceito principal, né, e o mais conhecido, agora vocês também irão saber que ele liga tanto orações como termos da mesma oração, certo? Ou seja, da mesma função sintática. Vejam um exemplo de conjunção ligando duas orações. E não sabia se ainda poderia voar. Aproveitando que a gente está falando de oração, saibam e lembrem, por favor, se lembrem disso. Oração, para ser oração, tem que ter verbo. Então, vocês estão vendo uma água cair? É porque eu estou gravando o vídeo de vocês perto do aquário. Então, vamos lá. E não sabia
Então, também o verbo saber. Sabia do verbo saber. Primeira oração. Ainda poderia voar. Poderia voar, do verbo poderia, do verbo poder, né? Juntamente com voar, forma-se uma locução verbal. Segunda oração. Quando eu começo a gravar aula para vocês, que eu não tô com um cafezinho ou uma água do lado, eu já estranho. Então vamos lá. O se, que está bem aí, liga uma oração à outra. Liga a primeira oração para a segunda oração. Lembremos sempre em conferir a quantidade de verbos que existem em cada oração, e justamente em cada período, para saber a quantidade de orações. Não esqueçam disso. Então, o importante é vocês reconhecerem que o se é conjunção e está ligando orações. Toda classe gramatical tem sua locução. Quando a gente fala em locução, a gente já sabe que a classe gramatical vai ser formada por duas ou mais palavras. Há algumas expressões formadas por duas ou mais palavras que também exercem a mesma função da conjunção. Essas expressões são denominadas locuções conjuntivas. Lembram? Existe a locução verbal, a locução adverbial, existe a locução adjetiva e agora nós temos as locuções conjuntivas, certo? Haverá jogo desde que não chova. Então, desde que, juntamente, é locução conjuntiva, formada por duas palavras. As conjunções e locuções conjuntivas auxiliam na construção de sentido, pois ajudam a formar no texto as relações de coerência e coesão. Dependendo do contexto em que são utilizadas, as conjunções e locuções conjuntivas exprimem diferentes ideias. Podem ser classificadas como conjunções coordenativas, que essas, por sua vez, ligam termos e orações independentes. Por que independentes? Porque a primeira oração não necessita da segunda e a segunda também não necessita da primeira para fazer sentido completo. Entenderam? Essa é a diferença. As coordenativas são independentes e as conjunções subordinativas são dependentes. Eu preciso, a primeira oração necessita da segunda para fazer sentido completo. Nós vamos aprender tudo direitinho. Bem na página de vocês do livro, na página 47, nós temos uma tabela, certo? Que vocês... Não, ainda na 46, bem aqui embaixo, eu acho que eu pulei. Deixa eu dar uma olhadinha. Bem aqui. Não pulei, não. Muito obrigada. Na página 47, nós temos uma tabelinha, onde diz o seguinte: nós temos conjunção ou locução conjuntiva, nós temos a classificação, nós temos o que essa conjunção exprime, ou seja, dá a ideia de que, e nós temos um exemplo. Obviamente que elas não estão todas aí. Elas não estão todas aí, mas eu suponho que as coordenativas, deixa eu conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não estão. As subordinativas não estão, porque eles não botaram as integrantes, que é o que e o se. Mas tudo bem, vamos lá. Nós não vamos estagnar nessa tabela. Essa tabela é só um apanhado geral. E nem é uma coordenativa.
Elas dão ideia de adição, ou seja, de algo mais. A adição, né, quando a gente vai fazer uma soma ou vamos unir e ganhar muito mais coisas, vem coisas a mais, pois é. E nem são coordenativas com função de adição. Aí, como exemplo, nós temos segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Reparem o I lá em cima, o Ezinho, que se lê ir, segurança e independência. É uma conjunção que está ligando orações independentes. Professora, mas segurança não é verbo. Então, ok. Aí está ligando uma palavra a uma oração. Tá certo? É isso que vocês têm que perceberem. Mas, porém, entretanto, no entanto, também são coordenativas e dão ideia de oposição. Pessoas com deficiências têm direitos, mas também têm deveres, certo? Então, mas, bem ali, é uma conjunção e ela dá a ideia de oposição. Oposição, eu estou paradinha aqui, tentando ler aqui o que eles escreveram ao lado de oposição. É adversativa. Muito bem. Por isso, logo, portanto, por conseguinte, é outra coordenativa. São coordenativas. Eles deveriam ficar no plural, né? Mas tudo bem. Essas conjunções, elas dão ideia de conclusiva, de conclusão. Exemplo, acessibilidade proporciona liberdade, por isso é uma condição essencial. Não é uma conclusão? Pois é. Essas que irão vir agora, ora, seja, quer, são coordenadas também. E elas dão ideia de alternância. Certo? O Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana, seja ele da zona rural. Reparem como tem seja. Então, por isso que o nome dela é alternativa. Pois e por quê? São conjunções que dão ideias de explicação. Lá na frente nós vamos aprender algumas regrinhas, que o pois vem antes do verbo e depois do verbo, que ele pode ser conclusivo, que ela pode ser explicativa e conclusiva, mas existem estratégias para isso, né? Então, elas são explicativas e como um exemplo nós temos: não atravesse a rua fora da faixa de segurança, pois pode ser muito perigoso. A explicativa às vezes se confunde com a conclusiva, mas isso tudo vai se encaixar, certo, gente? Então, as subordinativas. Já que, visto que, se, desde que, caso, a menos que, quando, sempre que, enquanto, logo que, para que, a fim de que. Vocês estão vendo bem aí o se novamente? Pois é, vocês vão achar muitas vezes. Dependendo da situação, elas podem indicar circunstâncias, que são as adverbiais, e podem indicar ou podem ser integrantes. Conjunções integrantes são que e se. Também iremos aprender, não se preocupem. Hoje vocês estão conhecendo a posição de cada uma, se são subordinadas e coordenadas, e como atividade para casa, vocês vão ter essa tabelinha para estudar, certo? E tem atividades. Tem atividades da página 48, que vem a próxima, eu colocarei tudo na agenda, certo, gente? Então,
Um bom dia para vocês. Estudem essa tabelinha, respondam a atividade da agenda direitinho para que amanhã a gente volte a corrigir, tá? Um grande beijo, bom dia.